Ficou bem claro, eu diria assim. A ligação russa de Epstein, uma certa conexão entre ele e o Kremlin. Mas vamos por partes. O caso Epstein preocupa quase todos, jovens, idosos e instruídos. E não importa se são tolos, inteligentes, negros, gordos ou até mesmo vegetarianos. A elite, presidentes, reis, bilionários, garotas jovens, às vezes muito jovens e bonitas, garotas fáceis que se transformam em prostitutas num passe de mágica. Em qualquer idade, de qualquer origem, de qualquer família, de todas as camadas da sociedade. Pessoalmente, eu acho que uma garota de 14 anos já é suficientemente madura para entender o que está fazendo. Mas entrar na sociedade dos poderosos deste mundo, completamente inacessíveis, é como um outro mundo de luxo. Aviões, iates, vinhos caros, pequenos presentes. Ainda mais considerando que as amigas sentem inveja e os pais parecem não se opor, até incentivam, como já sabemos. Tipo, como se fosse grande coisa, sexo. Sim, em toda esquina, todos sem exceção, sem qualquer barreira moral. É só um ato e pronto. E depois, talvez algum príncipe se case com alguém, como com a Meghan, ou algum bilionário se divorcie da esposa, como o Gates. Se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Sim, o sésamo vai se abrir. Mas vamos voltar ao nosso tema, a pista russa do Epstein ou a ligação do Epstein com o Kremlin, com o Putin. Chame como quiser. Esse foi um e-mail específico. Esse é um e-mail de 2018 no qual Jeffrey Epstein dá conselhos a Vladimir Putin sobre Donald Trump. Vamos lá. Vamos tentar entender. Epstein está dando conselhos a Putin sobre quem? Sobre Trump? Ele oferece informações sobre Donald Trump para ajudar os russos a organizar o que eles estavam preparando, suas ações contra Trump. E o motivo pelo qual eu disse que há um certo humor negro nisso é porque, pense no Russiagate. Pense em quantos anos isso durou. Os democratas dizem que Donald Trump conspirou com Vladimir Putin. Rússia, Rússia, Rússia. Putin seria um manipulador e Trump... A Rússia fez campanha eleitoral, interferiu nas eleições de 2016. É por isso que Donald Trump foi eleito em vez de Hillary Clinton. Por quantos anos ouvimos que Trump era um agente russo? Frequentemente de modo maldoso, pela grande mídia, influenciadores e autoridades democratas eleitas. E ainda assim, a verdade é que a própria interferência e a própria conspiração com a Rússia vieram de Jeffrey Epstein. Até logo! Antes que eu me esqueça, depois do Epstein vai ter uma história maravilhosa com a pipa. Vocês vão morrer de rir. Não é com a pipa, é com a pipinha. Enfim, vocês vão rir muito. Epstein, em correspondência com o Kremlin, está cavando sujeira sobre o Trump e aconselhando o Putin, quer dizer, a Serviço Federal de Segurança, sobre como caluniar e afundar o Trump. Isso é 2018, o auge da perseguição ao Trump, o auge do Russiagate, investigação de impeachment, a imprensa gritando que Trump é um traidor, que ele é um fantoche do Putin. Editora de legendas. Investigação de impeachment, fantoche de impeachment, gritaria de que é fantoche. Investigação de que ele é um fantoche do Putin. Investigação de impeachment com a imprensa gritando ele é um fantoche do Putin. Investigação de impeachment da imprensa dizendo que ele é um fantoche do Putin. Investigação de impeachment com gritaria. Fantoche do Putin. Alguma investigação. Investigação de impeachment com a imprensa gritando. Não se esqueça de se inscrever e é muito importante clicar no sino. Se vocês se lembram, eu mostrei para vocês uma entrevista com um investigador, que contou que depois de pedir informações ao público sobre Epstein, ele recebeu apenas uma ligação. Essa ligação foi de Donald Trump, que ligou e disse que, na verdade, eu não sei muito sobre as atividades dessa criatura imunda, mas tudo o que eu sei, estou pronto para contar para vocês. Agora não estão tão surpresos, né?
Por que os democratas da Câmara não quiseram divulgar todas as informações? Por que escolheram apenas cartas que achavam úteis para difamar Trump? Basicamente, acusá-lo falsamente. É isso que eles fazem. Eles o acusam falsamente de envolvimento nos crimes de Jeffrey Epstein por causa dessa obsessão muito estranha e insistente dos democratas em tentar ligar Donald Trump aos crimes de Epstein. Mesmo que nunca houve e não há nenhuma prova de que Donald Trump esteve envolvido nos crimes de Jeffrey Epstein ou sequer soubesse deles. Bem, Quando você pesquisa sobre Epstein no Google, qual foto aparece primeiro? Aparece Trump e Epstein, quando você digita Clinton e Epstein. As duas primeiras histórias tratam de Trump e suas supostas ligações com Epstein. Mas o maravilhoso, querido e fofinho Brin, obrigado a ele pela verdade e imparcialidade. você sabe. Michael Wolff, como se descobriu, também aconselhou Jeffrey Epstein sobre como chantagear Trump. Sim, você não ouviu errado. Como chantagear Trump para prejudicar os republicanos. Michael é jornalista e autor. Novamente, há alguns dias falei sobre ele. Ele escreve livros de cunho biográfico e por anos falou sobre sua principal qualidade, sua imparcialidade. Essa pessoa, como biógrafo, deveria apenas escrever e falar sobre os outros para construir sua imagem. Ele conspira com Jeffrey Epstein para chantagear Trump. Se pudéssemos mostrar isso na tela, acho que seria importante. Aqui está, por favor, aqui. Aqui, tudo bem? Isso é do Michael Wolff, e isso foi ainda em 2015, no final de dezembro. Em 15 de dezembro, Michael Wolff escreve para Jeffrey Epstein e diz: ouvi dizer que a Cable News Network vai perguntar hoje à noite para o Trump sobre o relacionamento dele com você. Ele escreve para Jeffrey Epstein. Ou no ar ou depois do debate. Você não acha curioso como Michael Wolff soube que a Cable News Network perguntaria algo a Donald Trump no debate? Achei que essas perguntas fossem totalmente confidenciais. Ou seja, todas as perguntas que supostamente eram feitas de surpresa aos candidatos à presidência nos debates, na verdade, eram discutidas com os democratas e criavam-se histórias para rebater as respostas do republicano. Na verdade, nós sabíamos disso, mas achávamos que só um grupo restrito estava envolvido. Acontece que não. Acontece que está envolvida uma porção de canalhas e criaturas vis, unidas por um único objetivo: destruir os alicerces da nossa república, do nosso Estado, da nossa moral, das leis e das regras éticas. Jeffrey Epstein respondeu a Michael Wolff: se pudéssemos inventar uma resposta para ele, como acha que deveria ser? Inventando uma para Trump. Foi isso que Michael Wolff respondeu a Jeffrey Epstein. Ele disse: deixe que ele se destrua sozinho se ele disser que não esteve no avião ou na casa. Isso te dá publicidade valiosa e capital político. É chantagem. Você pode enforcá-lo de uma forma que isso potencialmente te beneficie. Ou, se parecer que ele pode vencer, você pode salvá-lo, criando uma dívida. Claro, ele pode dizer: Jeffrey é ótimo, foi injustiçado, vítima do politicamente correto e será cancelado com Trump. Resumindo, falando diretamente, Michael Wolff estava preparando a resposta de Jeffrey Epstein. Naquela época, ele era apenas presidente, ou era então candidato Trump. Isso foi durante a campanha para tentar prejudicar o presidente Donald Trump e o Partido Republicano para que Jeffrey Epstein tivesse meios de chantagem, meios de coerção sobre Donald Trump. Esse é o mesmo Epstein que dava conselhos para Putin, ou seja, para a KGB, sobre como lidar com Trump, como superar Trump, ou seja, a América e nos superar também. Muito patriótico, não é? Então, quando escrevemos o título deste episódio, novas cartas de Epstein revelam uma verdade assustadora. Qual é essa verdade assustadora? Bem, a verdade assustadora não é o que a grande mídia quer que você acredite. Não tem a ver com Donald Trump. O quê? Descobriu-se que ele estava envolvido nos crimes de Jeffrey Epstein? Ou que ele sabia sobre eles e não fez nada? Não surgiu nenhuma informação nova que o comprometesse de alguma forma.
A terrível verdade é que a grande mídia e os democratas odeiam vocês. Eles acham que vocês são tolos. Eles manipulam vocês. Eles enganam vocês para tentar plantar ideias na sua cabeça, tentando fazer uma lavagem cerebral para que vocês odeiem quem eles querem. Isso. Uma das tarefas da lavagem cerebral é direcionar sua emoção, neste caso o ódio, para o alvo que eles querem. E para tentar fazer você sentir o que eles querem que você sinta, eles precisam. Eles precisam mentir para você e eles têm que mentir, omitindo eles. Entenda que os democratas da Câmara e a grande mídia estão deliberadamente enganando você e eles sabem o que estão fazendo. Não se trata apenas de eles terem um ponto de vista diferente e por isso a percepção deles sobre isso é um pouco diferente. Eles estão deliberadamente tentando enganar você para controlar sua mente, suas palavras, seus pensamentos e suas ações. E isso é tão repugnante nessas cartas. Ai, antes de seguirmos, esqueci. Os democratas apagaram sua postagem. De novo, eles estão desesperadamente tentando ligar Trump aos crimes de Epstein, mas não conseguem, porque não há provas de que Trump tenha feito algo errado ou soubesse disso. Eles fizeram uma postagem acusando Donald Trump de ter passado o dia de ação de graças com Jeffrey Epstein. Em 2017, durante seu primeiro mandato, Trump era presidente. Quero dizer, a quantidade de visualizações e impressões... Isso se tornou viral instantaneamente, mas acabou que eles tiveram que remover isso, porque era uma mentira, era uma fraude. Eles espalharam a fraude por estarem desesperados para acreditar e querem que você também acredite. E eles absolutamente não têm respeito pela verdade. Nenhum. Eles não têm nenhum senso moral. Nada mesmo. Mas eles, ao mesmo tempo, ignoram que o contexto é importante. Existem conexões, e eu já mencionei isso antes. Há algumas pessoas interessantes com quem Jeffrey Epstein trocava mensagens. Não porque essas pessoas sejam interessantes por si só, mas porque é curioso que Jeffrey Epstein trocasse mensagens justamente com elas. Ele trocava e-mails com um conselheiro da Casa Branca durante o governo Obama. Podemos levantar isso. Por quê? Jeffrey Epstein. Ele trocava e-mails com Catherine Rumler, conselheira da Casa Branca. O que ele disse a ela? Ele disse que ela deveria falar com o chefe. Mas quem é? O chefe dela é Barack Obama, o então presidente. Jeffrey Epstein conversa com conselheiros da Casa Branca de Obama, orientando sobre o que dizer ao chefe. No entanto, os democratas não estão nem um pouco interessados em investigar esse caso. Eles têm algo lá, definitivamente há algo lá. Não. Os democratas não querem ouvir que Epstein tinha ligações próximas com os Clintons, que ele tinha conexões com o Kremlin e que ele se comunicava com o assessor jurídico da Casa Branca do Obama. Eles não querem saber e, o mais importante, não querem que a gente saiba disso. De jeito nenhum. Bem, agora, como prometi, a história da Pipa, ou como ela mesma se chama, Piponca. Vamos acrescentar Zamorskaya, 20 de novembro. Recentemente, ao meio-dia, recebi o seguinte e-mail. Olá, Leon. Quem escreve para você é Andrei Bilzo e Alexei Venediktov. Agora estamos em Yerevan, estamos nos preparando para ir para a Califórnia, tivemos um problema. Neste momento, eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas, embora o sobrenome Venediktov me seja familiar por causa do eco de Moscou. Então, o problema é que alugamos um apartamento de Rustam Sontsev e Natalia Sky. Editor, não sei, isso é por causa de 4 explosões, eu não sou o sobrenome. Página inaudível, ele está com ciúmes, por favor. Mas pelo segundo dia consecutivo não respondem? Ficaremos felizes em nos encontrar aí na sua região. Por um tempo, fiquei apenas olhando para essa mensagem. Não sei quem são Ruslan Sontsev e Natalia Sky. E por que tudo isso tem alguma relação comigo, eu também não entendi. Mas respondi de forma muito diplomática. Peço desculpas, mas nenhum dos sobrenomes que você mencionou me é conhecido. Desculpe, se me fugiu da memória, por favor me lembre. Só por precaução, nunca se sabe quando a memória falha. Em resposta, chega uma foto bem rápido. Então, agora você está vendo essa foto. E o texto?
Alexei é o editor-chefe da Echo de Moscou e Andrei é artista. Natália Sky é a Piponca. E aí eu lembrei dessa Piponca, então vou contar sobre ela um pouco mais tarde. Ou seja, Piponca e Rustam Sontsev, Rússia, entre parênteses. Eles colocaram um anúncio da casa deles na internet e lá também colocaram seus contatos como garantia do negócio de aluguel da casa. Ai, espirrei, desculpa. Uau, nós estamos planejando ir para Los Angeles. Esses dias, na foto, somos nós. Bem, aqui estão eles nessa foto. A situação começou a ficar mais clara. Uma vez vi no canal do Dmitry Gordon uma das entrevistas mais estúpidas que já vi na minha vida. A convidada era Pipa. Eu não sabia que ela era Natasha e mal a conhecia. Nunca conheci garotas tão idiotas, eu diria. Nunca a encontrei de verdade, e garotas tão idiotas quanto elas são raras. Uma idiota rara. Então, não sei por que motivo Gordon a convidou, mas lá eles estavam levando muito a sério a opinião dela sobre várias questões político-sociais. Suspeito que foi sobre Trump e talvez sobre as relações entre Ucrânia e Estados Unidos. Então, Pipa Zamorskaya só pode ser comparada com outra poetisa semi-analfabeta que também é artista, comentarista, política e compositora. Chama-se Irma e também mora por aqui, na região de Los Angeles. Ela até já esteve 2 vezes na nossa casa, em shows que minha esposa organizava para músicos e cantores que estavam de passagem. Então, ela não se apresenta com Gordon, essa aí. Ela também se apresenta, essa Irma, certo? Mas com o nosso artista local sem talento, chamado Rashkin. Mas essa Pipa e a Irma, né, que inventou esse apelido Zauber para si mesma, né? Por que ela é Zauber, eu não sei. Ou o marido dela fazia bico no Uber, ou ela mesma trabalha à noite, eu não sei. Então, mas por algum motivo me pareceu que essas duas, bom, não sei, idiotas completas, falo com responsabilidade, se uniram. Algo me fez sentir que por algum motivo elas se uniram e estão brincando com as pessoas, ou talvez até roubando. Então, se Venediktov enviou 400 euros, então foi para uma delas, ou para as duas, ou para Sontsev, não sei, para mais alguém. Então é isso. E brincam e roubam. Embora bem, então, como pode ser? Ou talvez não seja o Venediktov, e sim o A. Petrov ou Vodkin, mas vamos seguir, Venediktov. A resposta, então, é de um par de idiotas que supostamente enviaram dinheiro para qualquer um. Obrigado. Para ser sincero, ela está te colocando numa roubada. Resposta, foi aí que eu parei. É como se estivessem me empurrando, me arrastando para essa história. Embora esteja claro que só porque alguém me colocou em algum lugar ou alguém colocou meu telefone ou e-mail, isso não significa que estou me comprometendo de alguma forma. Então eu decidi verificar, e se isso realmente significar exatamente isso? Biljoi Venediktov Bem. Então, bem... Ficaram ofendidos, isso acontece, bem, acontece por assim dizer, como se um raio tivesse caído lá. Então, por isso escrevi para eles, pessoal, me liguem por videochamada. Bem, está claro por quê? Por vídeo, certo? Isso. Talvez eu possa ajudar. Obrigado. Bem, pessoas que perderam 400 euros em um golpe, é claro que querem ajuda, certo? Resposta. Obrigado, vamos nos falar amanhã. Ok, amanhã de manhã, em vez de ligar, mande uma mensagem. Continua. Eu aconselho você a encontrá-los e conversar com eles. Bem, de certa forma é totalmente bobo, não é? Né? Começa a não parecer. Então, sobre na Venediktova, respondo. Ainda não sei quem você é. Vamos fazer uma chamada de vídeo, discutir depois de uma pausa. Resposta, tudo de melhor para você, legendas por Andrei Biljo. E depois da pausa, mais um texto. Achamos que você não é um estranho nessa empresa. Transfira pelo menos uma pequena parte dos 4.000 euros para os animais doentes.
e silêncio, e os defuntos, consequentemente, estão lá parados com suas foices. Por algum motivo, enviaram esta foto de um homem e uma mulher. Talvez sejam Pipa e Ruse, não sei. O editor-chefe da Echo e o fotógrafo, artista, não tiveram tempo de desaparecer. Como surgiu Mikhail Perov com 2F no final? Eu reservei o texto por e-mail, reservei o apartamento, já não é mais o segundo andar, apartamento com Natália e Rustam. De 20 de dezembro a 3 de janeiro, você é o garantidor, confirme. Aqui eu comecei a pensar, para ser sincero, e se esses 2, 3 ou 4 realmente estão roubando as pessoas? E eu decidi que eles estavam mentindo para mim, sei lá. Bom, enfim, não importa. Escrevi, por favor, envie o link com meu endereço. Bem, para esclarecer, o link não foi enviado, mas o texto chegou. Eu falei com eles por videochamada. Com eles quer dizer com Rússia e Pipa. Sim, eles pegaram meu dinheiro. Ok, você é o garantidor. Se acontecer alguma coisa, você é o responsável. Eu escrevi alegremente. E que tal enviar um link para a oferta com meu nome como garantidor? Desde já, obrigado. Resposta de Mikhail. Eles me pediram para não entrar em contato com você. E claro, depois de ter sido enganado, ele imediatamente atendeu ao pedido deles e sumiu. Sumiu para mim, sim. Mas surgiu uma regra. Você é o fiador de Rustam Sontsev. Confirme que nossa viagem vai acontecer. Estou escrevendo da Alemanha. Querida Norma, escrevi já entendendo que ao que parece quem está entrando em contato comigo é ou a Irma do Uber ou a Pipa Nacional. Parece que, Norma, que isso é para otários. Não, eu não sou fiador e não tenho a menor relação com a locação ou aluguel do apartamento para Sonsu. E então Gria Nugron apareceu. Supostamente enganada, Norma explodiu. Que tipo de enganação é essa? 5 pontos de interrogação, vocês estão de brincadeira? Quer dizer, tchê. 4 pontos de interrogação. Eu sou inscrita dele. 5 pontos de interrogação. Eu mandei dinheiro para ele. 2 pontos. FIC área M loucos. 1 ponto de interrogação. Agora são 5. Bem, é uma bela história. E tem mais. Desculpe, bot, mas não dá para tirar palavras da música. Então, se você for sensível, desligue o som. O próximo texto era o seguinte. O próximo texto era o próximo. Peço desculpas. Ficou maluca? Toda a sua porra de gangue. 3 pontos de exclamação. Eu assisto o Rússio há 3 anos e ele me ofereceu para morar na casa dele. Ponto. Vadias 1, 2, 3, 4. 6 pontos de exclamação. O que é isso? Vocês me enganaram? 1, 2, 3, 4, 5 pontos de interrogação. Dinheiro suas vadias devolvam. 4 pontos de exclamação e 1 ponto depois deles. Ou seja, para que eu devolvesse o dinheiro. Eu tentei ser educado e a pergunta, o que é isso? Vocês me enganaram? Escrevi, eu nunca quis ter um relacionamento íntimo com vocês. A resposta está normal. Sim, Rustam nos mostrou você, nós conhecemos seus vídeos. Não é algo sobre o Corcunda. Sim, não enche o saco do Corcunda. Só não entendi direito quem é o Corcunda. E aí chegou outra mensagem quase que instantaneamente. Vai se ferrar, idiota! Ponto de exclamação. Pensei que ela queria mandar isso para outra pessoa, mas por engano mandou para mim. Mas me pareceu que o idiota nessa situação não era eu, e sim ela. Pensei e escrevi. Entendi. É a Pipa que está me escrevendo. Vou falar sobre isso no programa. E a resposta veio já sem codificação, não da Norma, mas da Irma, ou seja, ela mesma, a Pipa. Então é nacional. Você vai se sentar comigo. Ponto de exclamação. Achei que essa etapa era tudo, mas me enganei. 1 hora depois chegou uma mensagem.
Estou levando para Rustam. O cachorro para acasalamento com estadia, mais uma vez. Estou levando o cachorro para acasalamento com estadia para Rustam. Ele está levando para Rustam. E até está escrito depois: Rustam avisou vocês sobre mim. Meu nome é Natan Shilov. O dinheiro foi transferido, Toshka? Por enquanto paramos nisso, então é isso que você pensa. Então, Rustam Solntsev, Rússia, sim, Pipa, também conhecida como Natasha Sky, e Rashkina atrás do Uber, aquela. Eles realmente encontram otários. Tim transfere o dinheiro, depois disso, conhecidos cientistas políticos somem da internet. Ou será que eles decidiram apenas me assustar? Talvez sim. Tipo, embora, por que eu deveria ter me assustado? Não entendi. De qualquer forma, se eles realmente estão pegando idiotas, então é preciso espalhar essa informação. Pensei nisso, para que as pessoas não ajam como idiotas. Bem, totalmente desprevenidas, né? E soubessem que em algum momento, em algum lugar, se está escrito que Ivan Podubny garante, então usem a cabeça para entender que isso é besteira. E se não entenderem, bem feito para vocês. Aprender custa dinheiro. E considerem que Natasha Pipets e Rússia, meu Deus, Rússia, bem, esse tal de Ruslan, sim, o sol vermelho ou amarelo, deram a vocês uma lição barata. 4.000 para Venediktov, o que para ele provavelmente não é muito, uma lição barata sobre controle das mentes. Nos Estados Unidos dizem, um tolo e seu dinheiro logo se separam. Provavelmente o provérbio popular está certo. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e o mais importante, compartilhar este vídeo com todos que você conhece. Mais uma vez, com todos que você conhece. É isso, até logo, até a próxima, redactor.